Olá pessoal, mais um quadro em que eu respondo as suas perguntas que vocês me deixaram no Instagram. Então se você tem interesse em ter a sua pergunta respondida sobre investimentos no exterior, sobre investimentos globais, sobre como montar uma carteira de aposentadoria, me segue lá no otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas lá no Instagram e agora também neste quadro no YouTube. Então vamos direto para a primeira pergunta. O Fernando mandou: 71 anos, aposentado ou aposentada, uma sala comercial alugada, um imóvel residencial desocupado e dinheiro na poupança. Sugestão? Bom, aqui a gente vê claramente o risco que é, historicamente, né, os brasileiros eles investiam em imóveis físicos e aqui a gente vê claramente o risco que é de você ter este tipo de alocação extremamente concentrada em apenas dois ativos, um deles está desocupado e não gera renda, né? Se a pessoa está aposentada, eu acredito que ela não dependa desta renda, então aqui a proposta que eu faço é que é uma alocação primeiro para gasto, certo? Porque a pessoa ela já tem 71 anos e como ela já está aposentada, eu suponho que ela não viva deste dinheiro, tá? Então, primeiro ponto, a pessoa tem que considerar gastar. No meu ponto de vista, não adianta só ficar investindo, se quando chega em 71 anos ela não pode gastar, na verdade. Então, primeiro ponto, gaste esse dinheiro de alguma forma. Mas esta alocação para gasto, como que ela se daria, tá? Considerando que é um valor um pouco mais significativo, porque são dois imóveis, mais dinheiro na poupança que eu não sei exatamente quanto que é, eu gostaria primeiro de mostrar por que faz sentido, no meu ponto de vista, liquidar estes imóveis, tá? Supondo que eles sejam somente para investimento. Aqui você vê o spread, né, de negociação entre o valor que você deveria gastar para comprar e vender um imóvel, tá? Supondo aqui então dois imóveis, cada um de 400 mil reais, eu supus aqui um valor de mercado de 800 mil reais. Se a gente paga, né, no caso quando a gente for comprar o imóvel, um ITBI, né, que é o imposto, depende do lugar onde você mora, mas aproximadamente aqui, ó, 3% mais 1,5% no cartório, você pagaria 4,5% em cima do valor que você negociou. Neste caso eu estou supondo que a pessoa estaria comprando dois imóveis, né, cada um de 400 mil reais, estaria pagando 36 mil só em taxa, então no total ela pagaria 836 mil e na venda, se ela quiser se desfazer, pagaria aqui 6% para a corretagem, tá? Totalizando aqui um valor líquido de 752 mil. Então, simplesmente o custo de transação, que é a diferença entre o valor de compra e de venda, seria de incríveis 84 mil reais, ou seja, 10,5% do valor do imóvel, do investimento. Isso é gigantesco, tá? Por isso que é muito delicado e, no meu ponto de vista, ineficiente você fazer isso. Fora o imposto que você deveria pagar de 15% caso você tivesse lucro, não é verdade? Então, considerando este spread gigantesco, eu já dou um passo para trás e eu não investiria em imóveis físicos. Portanto, eu liquidaria isso daqui. Por quê? Principalmente quando a gente vem ver a parte da renda, tá? Da renda que eu suponho que a pessoa queira obter renda para, enfim, gastar imediatamente, considerando a idade, tá? Supondo que eu só tenho um imóvel alugado, vou ser bem conservador aqui e dar aqui uma renda mensal de 0,5% a título de aluguel, totalizando uma renda de aluguel de 2 mil reais. Existiria tributação se a pessoa já ganhar acima de 1.900 reais, 2 mil reais, ela já tem uma alíquota aí de imposto de renda. Supondo que ela ganhe acima de 4 mil, já vai chegar em 27,5%, certo? A tributação dela. Então já seria aqui 550 reais que ela deveria pagar em imposto através do Carnê-Leão. E aqui eu suponho aqui uma taxa, um desconto em relação a este valor recebido em termos de corretora, né, que poderia ser exigido para fazer a manutenção deste contrato, como eventualmente a própria manutenção do imóvel, né? Se eventualmente troca o inquilino, tem que trocar alguma coisa, eu estou fazendo um desconto de 10% aqui. O líquido da pessoa seria de R$ 1.250, totalizando aqui uma queda, né, de 38% em relação ao valor inicial de 2 mil reais, tá? E se a gente vê quanto que é este rendimento em relação a todos aqueles 800 mil reais lá investidos, daria 0,14 ao mês, 1,8% ao ano. Este valor ele é muito baixo, ele é irrisório, tá? E no meu ponto de vista, este é o motivo pelo qual deveria considerar uma liquidação destes imóveis. Mas para fazer o que, Otávio? Basicamente, uma alocação muito simples, voltada para gasto, tá? Não é uma alocação voltada para renda, viver de renda, apenas com aluguel, com ações, que no meu ponto de vista fazem muito mais sentido, tá? É você ter uma alocação muito mais voltada para ações se você vivesse de renda dos seus investimentos. Este investimento, esta alocação é voltada para gasto, portanto, eu teria primeiro 10% em Tesouro Selic ou qualquer CDB do seu banco com liquidez diária que renda, enfim, em linha com o CDI, certo? Com a Selic.
Selic para fazer sentido. Depois eu teria 40% em Tesouro IPCA. Você poderia utilizar um ETF como B5P211, que ele segue o índice IMA-B5, que são títulos públicos abaixo de 5 anos, então para reduzir o seu risco, reduzir a sua volatilidade, mas ganhar da inflação, porque com esse valor todo é importante que você ganhe da inflação. Só esses títulos públicos aqui, eles tranquilamente já ganhariam daquela rentabilidade pífia ali que a pessoa teria com os aluguéis atuais, tá? Depois disso, um risco equivalente, se a pessoa assume o risco de 2 imóveis físicos, eu acho que ela deveria achar razoável assumir o risco também de fundos imobiliários no Brasil. O mercado está se desenvolvendo, mas ainda é uma classe bem interessante, que tende a render mais do que títulos públicos no longo prazo. Então, fundos imobiliários na alocação de 40%. Existe um ETF que faz isso hoje, o XFIX. Existem outros, certo? Inclusive fundos fechados que seguem índices como o KIZU, como o IFIE, como o IFID, que fazem isso. De maneira geral, o XFIX ele é o mais aderente em relação ao índice dos fundos imobiliários. Os outros, como são fundos fechados e não variam a quantidade de cotas diariamente, eles podem desviar do índice, tá? Mas apenas uma alocação geral a fundos imobiliários faz bastante sentido em termos de diversificação aqui. E por fim, coloquei 10% em ações globais, tá? E você consegue isso em um fundo particularmente de baixa volatilidade, como o BCWV 39, em que investe aí em ações de baixa volatilidade. Por que isso, Otávio? Para você ter algo que vá subir em uma crise eventual no Brasil. Esse tipo de investimento é o único aqui que vai de fato subir de maneira mais significativa se houver uma desvalorização do real. Apenas aqui 10% a título de proteção e potencial rentabilidade maior no longo prazo, que é a rentabilidade das ações. Esta carteira muito simples, extremamente conservadora, serve no meu ponto de vista para esta situação de uma pessoa de 71 anos aposentada que está em vias de gastar o dinheiro, uma alocação muito mais inteligente do que ter 2 imóveis e um deles sendo vago, certo? Outra pergunta que me fizeram: melhor proteção para a queda do dólar seria a diversificação em ações ou investir em ações fora dos Estados Unidos ou no Brasil? Basicamente ele quer saber como que ele se protege de uma queda do dólar. O que é de fato uma queda do dólar? Uma queda do dólar seria se o dólar hoje está valendo 5,20, se ele fosse para R$3, por exemplo. Se você tivesse investimentos dolarizados ligados ao dólar, estes seus dólares eles valeriam menos reais, certo? Porque antes valia 5,20 e depois passou a valer R$3 apenas $1, então você teria o seu recurso em reais desvalorizado. Mas no meu ponto de vista, o melhor exemplo que eu posso dar para você em termos de exposição a moedas qual é? Esta imagem aqui desta corrida, né, em que você vê vários corredores, um passando na frente do outro, eventualmente considerando que o dólar, né, a força do dólar, o poder de compra do dólar frente a outras moedas, seja este corredor que está na frente aqui, ele está ultrapassando os outros. Se você quer se proteger de uma queda do dólar, na realidade é você basicamente diversificar e não apenas apostar neste corredor que está na frente por acaso, né? O problema é que se você investe em ações brasileiras ou em algo relacionado ao real, você estaria apostando em outro corredor, que é o corredor do real, né? O problema é se tanto o dólar quanto o real, eles, enfim, caírem, né? Eles ficarem para trás frente a outras moedas. Então, se você quer proteger a sua carteira no geral frente a qualquer variação cambial em relação à sua moeda, o real, lógico que faz mais sentido concentrar alguma coisa no real, mas se você quer um investimento de longo prazo acima de 10 anos, idealmente, né, faz sentido você diversificar em todas as moedas, incluindo o dólar, incluindo o real, incluindo todas as outras, tá? Mas se você tem receio em relação ao dólar, especificamente, você tem medo que o dólar se deprecie, não só frente ao real, mas frente a outras moedas, um ETF de ações de fora dos Estados Unidos, como por exemplo VXUS, certo? Que é um ETF da Vanguard, no meu ponto de vista faz bastante sentido. Aqui a gente vê, né, o VXUS e ele investe aí de maneira preponderante em países desenvolvidos de fora dos Estados Unidos, investe também em emergentes, mas é menos, tá? Ele investe aqui 26,4% em emergentes e o resto aqui é Europa, então principalmente euro, Pacífico, principalmente Japão, portanto iene japonês. Então você vê que você consegue uma proteção frente à queda do dólar, né? Se o dólar se depreciar não somente em relação ao real, mas em relação a outras moedas, investindo em ações
ações de fora dos Estados Unidos. Logicamente, renda fixa também de fora dos Estados Unidos, mas de maneira geral, para você aumentar a sua expectativa de retorno, faz sentido ações de fora dos Estados Unidos. Outra pergunta que fizeram: BXMD vale a pena? BXMD na realidade não é um fundo, não é um ETF, né? BXMD é este índice aqui, certo? É um conjunto de regras que basicamente investe no S&P 500 com uma estratégia de opções, né, de venda coberta, que chama nos Estados Unidos, em inglês é call options, né, venda de call. Basicamente a pessoa ela vai abrir mão de uma rentabilidade maior, né, se a ação subir, se as ações subirem, haverá uma venda, certo? Em troca deste seguro, né, que a pessoa está vendendo em caso de aumento de preços das ações, a pessoa está recebendo um prêmio imediato, está ganhando renda agora para abrir mão de uma eventual alta das suas ações aqui do S&P 500. Aqui existe um comparativo de várias estratégias de opções feitas com o S&P 500 e aqui esta linha azul é justamente este índice que nós acabamos de ver, certo? Então ele utiliza, né, a venda coberta em cima do S&P 500, né? Ele vende opções de compra para aumentar a renda e você vê que de 86 até o último dado do gráfico ali, dezembro de 2018, houve uma pequena vantagem frente ao índice S&P 500, mas não considerou, né, as taxas de administração. Um fundo que de fato faz isso é o PBP, certo, da Invesco, que ele usa exatamente esta estratégia. Você vê que ele, por exemplo, tem aqui uma taxa de administração de 0,49% ao ano, então isso aí já corroeria bastante aquela rentabilidade. E quando a gente coloca no gráfico, né, para ver de fato como que este tipo de investimento ele se comportou, você observa aqui, ó, que do momento que nós temos dados, né, de 2008 até hoje, a rentabilidade deste ETF foi de 87% apenas, considerando o retorno total, certo? Incluindo aí eventualmente dividendos e a renda fornecida, 87% apenas frente ao S&P 500. Este período foi um período de bull market, portanto um período de alto crescimento das ações e você vê que você perdeu toda praticamente a alta que ocorreu do S&P 500 no período, porque você vendeu esta alta tentando rentabilizar, tá? Lógico que você observa que ele tem uma volatilidade muito mais controlada. Eu particularmente não gosto muito da estratégia de venda coberta por causa que você não está protegido em quedas. Lógico, você poderia eventualmente ter uma outra estratégia de compra, né, de outras opções para se proteger de uma queda, mas a estratégia pura de venda coberta, ela não protege você da queda das ações que você assumiria esta queda. Então você vê aqui, por exemplo, na queda do último ano de 2020, a queda deste ETF PBP foi exatamente igual ao S&P 500, aqui praticamente uma queda de 32%, aqui no caso de janeiro, né, uma queda de 32% na queda de fevereiro até março. Então você não teve nenhuma vantagem na queda e você perdeu a rentabilidade superior, tá? Então no meu ponto de vista não faz muito sentido. Se você vê, por exemplo, aqui o período de 2008, que era o período da maior crise, certo? Se a gente pega aqui, ele teve sim alguma vantagem, ele teve uma queda aqui de 40% frente ao S&P 500 de 52%, mas existem outros fundos, inclusive muito menos, né, complexos, que investem, por exemplo, em ações de consumo não cíclico e que caíram ainda menos, né, porque o setor ele é bem menos cíclico e ele já teria feito uma recuperação aqui de 6 meses a 1 ano de queda, né, ele já teria recuperado o valor inicial. Isso não aconteceu com os outros índices, tá? Então existem alternativas para você conseguir reduzir a volatilidade da carteira. Este fundo ele reduz a volatilidade, mas ele não agrega em rentabilidade, tem que ficar muito claro, e ele não protege o suficiente, no meu ponto de vista, para quedas. Então, no meu ponto de vista, não faz sentido para uma carteira de longo prazo puramente, tá? Se você eventualmente juntasse com outras opções para proteger da queda, talvez fizesse sentido, mas historicamente ele apenas reduz a volatilidade, mas ele não agrega muito em rentabilidade nem proteção em quedas. A última pergunta é VTI ou VO, né? O que o Diego ele quis perguntar se faz mais sentido investir apenas em um fundo do S&P 500, que são as 500 maiores ações americanas, ou se faria mais sentido eventualmente ele investir no VTI, que investe em todas as ações americanas com liquidez, 99% do mercado, portanto
3.200 empresas aproximadamente. Aqui eu peguei o gráfico para mostrar para você. Na prática, tá? Nos últimos 10 anos a rentabilidade foi praticamente equivalente. Eu comparei o VOO com o VTI e com o SPY, né? SPY, que ele também segue o S&P 500, tem uma taxa um pouquinho maior, mas um período maior histórico para a gente poder comparar. De 2010 até hoje não fez diferença na prática, tá? O VOO e o VTI tiveram praticamente a mesma rentabilidade. Quando a gente aumenta o período, comparando então agora o VTI com o SPY, certo? Com o S&P 500, você vê que desde quando há dados, ali a partir de 2001, o VTI teve uma rentabilidade um pouco maior, não é muito significativa, porque ele engloba aí aproximadamente 15% de mid caps e small caps, que historicamente renderam um pouco mais do que o S&P 500, tá? Do que as maiores empresas. Lógico que em períodos de expansão de large caps, como aconteceu agora nos últimos 10 anos, o SPY, né, e o VOO, eles tenderam a render um pouquinho mais, tá? A render um pouquinho mais, mas é algo realmente ínfimo. Na prática não faz diferença, eu investiria no VTI, porque ele de fato é a neutralidade do mercado americano, investe em tudo, tende a ter uma rentabilidade levemente maior no longo prazo, certo? Então estas são as perguntas que eu respondi hoje. Se você quer ter a sua pergunta respondida, acesse meu Instagram, otavio.paranhos, para você colocar a sua pergunta lá. Todos os dias eu abro caixinhas de perguntas. Se você gosta deste conteúdo de aposentadoria, coloca aqui nos comentários outro tipo de vídeo que você gostaria que eu fizesse neste canal e compartilha com amigo, com parente, com colega de trabalho que precisa montar uma carteira de aposentadoria global com segurança internacional, você sabe disso. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá um like nesse vídeo. A gente se vê.